Hoje nós vamos estudar juntos o livro de Levítico. Nessa série de estudos sobre o Pentateuco, nós já apresentamos o livro de Gênesis, em que demoramos um longo tempo para fazer uma abordagem sobre o período pré-patriarcal. E agora, depois falamos do livro de Êxodo, e agora temos que abordar o terceiro livro do Pentateuco, que é o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele abre com o texto: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. E aqui está o nome do livro, porque no hebraico o nome do livro é Voikra, e chamou. Interessante essa observação. Voikra quer dizer e chamou. Na realidade é o livro em que Deus fala com Moisés. Algum comentarista que eu consultei no passado abordou que esse livro teria sido escrito em 30 dias, naquele período em que Moisés colocou a sua tenda fora do acampamento, e a nuvem do Senhor descia e ficava à frente da porta, e ali o Senhor falava com Moisés, ocasião em que o Senhor deu todas as leis para Moisés transmitir ao povo. E na linguagem talmúdica é o Sefer Torah, Kohamim, ou livro da lei dos sacerdotes. O Talmud, para aqueles que ainda não pesquisaram, o Talmud são dois Talmudes, o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. O Talmud babilônico começou a ser feito ainda na época do cativeiro da Babilônia, e o Talmud de Jerusalém começou ali em Jerusalém mesmo, especialmente depois da destruição da cidade. A razão que eu explico isto é que o Talmud é o livro em que os judeus explicam aos demais judeus como eles devem viver na dispersão, como eles devem se comportar, de que maneira devem agir, como devem fazer com o comércio, o seu estilo de vida. Então, eles têm lá toda uma série de comentários, e eu já li praticamente o Talmud todinho para poder aprender essas regras de vida que os judeus transmitiram para suas gerações. O Sefer Torah Kohamim, que é o livro da lei dos sacerdotes. E então, no livro de Levítico, nós temos poucos elementos históricos. Nós temos, na realidade, os relatos históricos são aqueles que tratam da consagração dos sacerdotes, e o mais histórico deles é a morte de Nadab e Abiú, quando ofereceram um fogo estranho perante o Senhor. E o outro ponto histórico é a pena aplicada ao blasfemador, aquele que blasfema contra Deus. Mas grande parte, se não a maior parte do livro, é dedicado ao serviço do santuário. Então, é um livro que, para nós hoje, aqueles alunos que querem fazer um estudo mais profundo, para sua autoedificação, deveriam estudar Levítico comparando-o a Hebreus, ou à luz de Hebreus, porque Levítico, com todas aquelas leis e rituais, já não tem mais sentido nenhum para os dias de hoje. Mas, para que o assunto não se torne enfadonho aos nossos alunos, eu preparei, ao fim de cada período, ou cada capítulo aqui, uma abordagem espiritual, uma aplicação espiritual para cada um de nós. E assim
o aluno vai entendendo melhor. Agora, quanto à autoria e à data, a data é incerta, não é? Os pesquisadores não chegaram ainda a um acordo, mas pode ter sido entre 1400 e 1444 a.C., quer dizer, praticamente aquele período todo do deserto. Alguns autores acham que o tempo que envolve o livro de Levítico, Deus falando a Moisés e Moisés escutando, escrevendo, seja de 30 dias, logo depois que o tabernáculo foi erigido no deserto. Mas nós apresentaremos aqui então agora os temas. Os temas são muito importantes. O tema central de Levítico é a santidade de Deus no homem. Em Levítico, a santidade humana é simbolizada pela perfeição física. Por isso o livro exige animais perfeitos para seus muitos sacrifícios. E o livro também trata de questões de higiene pessoal. Então, como você pode ver aqui, requer sacerdote sem deformidades, os capítulos 8 a 10, trata da saúde física, como da hemorragia da mulher depois de dar à luz, lá no capítulo 12, das úlceras, queimaduras ou calvície. Imagina a pessoa começar a cair cabelo, assim como o meu, e eles acharem que era lepra. Então Deus já colocou claramente, não é lepra, é calvície mesmo, entende? Mas também trata, isso capítulos 13 e 14, do fluxo do corpo do homem, e nós vamos abordar esses temas. Trata das atividades específicas durante a menstruação, como a mulher deveria se comportar durante o seu período menstrual, porque isso tudo são sinais de mácula e simbolizam os defeitos espirituais do homem. Então, existe uma certa aplicação a cada um de nós que trabalhamos com o livro de Levítico. Então, no slide seguinte, você verá a lei dos holocaustos, que agora sim nós vamos começar com Levítico 1, do versículo 1 até o 17. Eu tenho aqui a Bíblia aberta, eu tenho aqui o seu livro, que é o livro que você usa, que também está aqui aberto, o seu livro, não é? É o Pentateuco. Às vezes você tem com uma capa diferente, uma capa verde, esse aqui no caso é uma capa marrom, amarronzada, não é? Mas aqui eu acompanho o material que eu estou dando nesta aula, tanto pelo slide que eu preparei para você, quanto pela Bíblia e quanto pelo livro. E assim você vai ter um controle. Claro que às vezes eu posso me atrapalhar aqui, manusear a Bíblia, manusear o livro, manusear o computador, né? Então, a lei dos holocaustos que nós temos aqui, Moisés começa a tratar da imposição de mãos, no capítulo 1, versículo 4, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, lá no restante do livro, quando Moisés impôs as mãos sobre o sacerdote Arão e sobre os seus filhos para consagrá-los ao santo ofício sacerdotal, e aí você chega lá no Novo Testamento, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Você chega a Hebreus 6:1, onde a doutrina da imposição de mãos é um dos fundamentos da fé cristã. E, aliás, uma doutrina não muito observada nas igrejas e pelos pastores, sobre a importância da imposição de mãos e o cuidado que tem que se ter com a imposição de mãos. Muito bem, dito isto, depois o livro começa a tratar dos vários tipos de animais, do capítulo 1, do versículo 3 ao 17,
Aí fala do novilho, ou do bezerro, das ovelhas e cabras, das rolas ou pombinhos. Todas essas coisas são sombras e apontavam para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sempre, no fim de cada período como esse, eu apresento uma observação prática. Pode-se perguntar, como fez Judas, por que tanto desperdício? Porque a pessoa trazia para Deus o que ela podia. Então, o mais rico apresentava para Deus um bezerro, não é? Um touro, bezerro de 1 ano, como sacrifício ao Senhor. Outro trazia uma ovelha, um cabrito. Outro já trazia, não tinha dinheiro, então pegava 2 pombas rolas no pátio, daquelas que voavam, e levava e oferecia ao Senhor. Mas alguns não tinham nem como ter pomba rola, então faziam um bolo, misturavam azeite e faziam um bolo e ofereciam aquele bolo ao Senhor. Mas o mais pobre, que não tinha nem condição disso, pegava um pouco de farinha, misturava em óleo, mexia e era aquilo que levava ao Senhor. A lição importante aqui é que todos, pode ser rico, pode ser pobre, podem oferecer a sua oferta ao Senhor. Então aquilo que é oferecido ao Senhor, porque foi o que Judas perguntou, né? Por que tanto desperdício? Quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, um vaso caríssimo, porque aquilo tinha que quebrar para sair o perfume, e aquele alabastro, dizem os historiadores, aquele perfume vinha da Índia, demorava 6 a 8 meses de viagem em navio, era um produto caro, mas quando aquela mulher, Maria, quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, né? Isso poderia ter sido vendido, dado aos pobres. Por que tanto desperdício? Aquilo que é oferecido ao Senhor não é jogado fora. A obediência ao Senhor pode custar caro, no entanto, Ele supre e recompensa o cristão com tantas bênçãos que o cristão terá bastante para si mesmo e para distribuir com os pobres. Então, essa observação prática que eu faço ao fim de cada apresentação ou de cada lei. Agora, no seu livro, o aluno tem aí um quadro para entender essa questão de sacrifícios do Antigo Testamento. Este quadro na página 77 e 78 do seu manual. Então, esse é um assunto que você mesmo vai estudar, eu não vou me delongar muito tempo aqui neste tema, mas você pode ver aqui no quadro que eu coloquei o holocausto, a referência no Antigo Testamento, coloquei que elemento era oferecido no holocausto, não é? E qual o propósito. Então a gente, pegando alguns deles, por exemplo, eu vou pegar esses 2, porque eu tenho aqui muito mais, mas vamos pegar esses 2 aqui. O holocausto, tá? O elemento novilho, carneiro ou ave, rolas ou pombinhos, no caso dos pobres, totalmente consumido e sem defeito. Aí tem, qual é o propósito disso? Ato voluntário de adoração, expiação por pecado sem intenção geral, quer dizer, eu pequei inconscientemente, expressão de dedicação, devoção e entrega a Deus. E vou falar o segundo aqui, a oferta de cereal. Então, você podia trazer uma oferta de grãos, da melhor farinha, do azeite, incenso, pães assados, bolos ou pães finos, sal, nenhum fermento nem mel, entende? Porque fermento e mel não se combinam, tá? Acompanha o holocausto, a oferta de comunhão junto com a oferta derramada. Qual era o propósito disso? Aqui está, ato voluntário de adoração, expiação por pecado, sem intenção geral, expressão de dedicação, devoção
e total entrega a Deus. Então, você tem aí todo este quadro na sua frente, tá? Aí para a oferta de comunhão, apresentava qualquer animal sem defeito dentre as manadas dos rebanhos, vários pães. E qual era o propósito? Ato voluntário de adoração, ações de graça e comunhão, incluía uma refeição comunitária. E você vê em tudo isso aí, as ofertas, de novo, tá todo no seu quadro. Então, o importante é notar que esta sequência, ela fornece parte do significado espiritual do sistema sacrificial. Primeiro, era necessário lidar com o pecado. Oferta pelo pecado ou oferta pela culpa. Segundo, o adorador dedicava-se completamente a Deus, trazendo seu holocausto e sua oferta de cereal. Terceiro, era estabelecida a comunhão entre o Senhor e o sacerdote, e o adorador era a oferta de comunhão. Então, hoje, todas essas coisas estão no Novo Testamento, mas de forma diferente, porque agora a comunhão é com meus irmãos e com Cristo. Cristo agora voltou a ser o centro. Todos os holocaustos, todas as ofertas pela culpa já foram supridas, porque agora Cristo se fez culpa por todos nós. Cristo pagou por todos nós. Já não precisamos mais de ofertas nem de sacrifícios. Então, você também vai notar na sua apostila que você tem os sacrifícios pacíficos, não é? Ofertas de gratidão. Está do capítulo 2, de 1 a 16, até o capítulo 7, versículo 38. Então aqui você tem ofertas de ações de graça, ou ofertas espontâneas com produtos da terra. Essas ofertas de ações de graças, que hoje o crente faz em espécie, em dinheiro, ele leva lá uma oferta de ações de graças. Mas o crente que vive na zona rural, às vezes ele leva a oferta de ações de graças para a igreja, entrega lá para o obreiro, para o pastor, ele leva em objetos, ovos, frangos, gado, seja lá o que ele oferece, não é? Ele separa um pé de laranjeira dentre as muitas, e esse aqui é o dízimo que eu vou dar dessas laranjeiras, e assim por diante. Quer dizer, ele pode pegar esses princípios do Antigo Testamento e aplicá-los para a sua própria vida hoje. Então, como é que eram esses sacrifícios de ações de graça, de gratidão? Tinha que oferecer a farinha da melhor qualidade, tá? E quando se preparava pães ou bolos assados, eles poderiam oferecer sem fermento. Então eram os pães ázimos ou asmos. Esses pães, eles são simplesmente a farinha com a água. Simplesmente a farinha com a água. E não colocavam fermento. O fermento não vai nele. E às vezes os nossos alunos não têm a fonte de informação, mas eu devo estar falando para alunos que têm melhores informações nesse sentido que eu. Como é que os judeus colocavam fermento num pão, por exemplo, numa massa? Porque hoje você vai no mercado e você compra o fermento químico ou o fermento natural. Bem, essa é uma lei da natureza, em que nos lugares distantes, onde as pessoas não têm onde comprar o fermento, ela faz o fermento em casa. Ela pega um pouco de farinha, mistura água e deixa aquilo apodrecer. Aquilo ali fermenta, não é? Cria suas bactérias, que vai fermentar. E aí, quando ela cria aquilo, no outro dia, ou 2 dias depois, você prepara o seu pão, e para que ele não fique embatumado e duro, você pega aquele material que já está fermentado, aquele pão, aquela farinha com água, coloca na massa
e aquelas bactérias que já se criaram ali vão se espalhar pelo pão, vão deixá-lo fofinho. É isso aí, quando Deus deu a ordem, olha, na época da Páscoa tem que tirar uma semana antes todo o fermento da casa. Quer dizer, você não pode ter material fermentando em casa. E isso não diz respeito só à farinha, pode ser ao arroz, pode ser, hoje, muita coisa fermenta dentro de casa. Tem gente que faz iogurte caseiro e aquilo fica fermentando dentro de casa. Tem gente que bota o leite para fermentar, para depois dali fazer algum doce. Não, isso aí tudo tinha que tirar. Essa é a ideia de sem fermento. Porque o fermento tem uma aplicação espiritual negativa, que Paulo fala em 1 Coríntios, e tem uma explicação positiva. Jesus usou o fermento como uma explicação positiva, não é? O reino de Deus é semelhante a uma mulher que tomou uma medida de farinha e colocou nela fermento, e o pão cresceu. Então Jesus usa positivamente, Paulo usa negativamente. Quando Paulo diz, olha, essas pessoas que vivem em pecado no meio da igreja, ele diz assim, lancem fora o fermento. Por que um pouco de fermento vai levedar toda a massa? Quer dizer, uma pessoa em pecado vai contaminar toda a igreja. Então é muito importante que o estudante entenda isso. E havia também a oferta de farinha cozida em panela, também sem fermento, que depois era partida em pedaços. A farinha também poderia ser oferecida cozida em frigideira. Nenhuma dessas ofertas poderia ser oferecida com mel e fermento. O mel aqui pode significar não só o mel de abelha, tá? Qualquer coisa doce, porque é possível fazer-se um mel sem que necessariamente seja o mel da abelha. Você pode fazer um mel usando outros elementos, frutas, que tem bastante açúcares e assim por diante. Por que não era permitido usar mel e farinha, mel e fermento? Porque o mel e o fermento não se misturam. O capítulo termina com a oferta das primícias, ou primeiros frutos de vegetais, grãos, produtos da vide ou de árvores frutíferas. E aí, como sempre, eu faço uma observação prática, para a gente tirar alguma lição disso, não é? Os sacrifícios feitos pelos crentes, suas ações de graça, as obras de misericórdia, suas obras de caridade, seus atos de justiça, assim, seja qual for a obra, deve ter sua origem na graça de Deus e como fruto do amor do crente a Deus. E deve-se ter cuidado para não pôr na obra que se faz o fermento do orgulho, o fermento da ostentação, o fermento da hipocrisia e nem o fermento das más intenções. Essas são algumas observações práticas que a gente resolve fazer, não é? No livro de Levítico. E como eu citei ali, 1 Coríntios 5:8, então eu faço questão de ler esse versículo aqui na minha Bíblia, não é? Eu uso a versão revista e atualizada, e na minha versão diz assim, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora no próximo item, capítulo 3, dos versículos 1 ao 17, não é? Aqui no nosso livro, o estudante vai entender as ofertas pacíficas com animais. Então aqui nós temos uma série de ofertas pacíficas com animais. Os sacrifícios pelos pecados. E aí vem de novo aquela série de sacrifícios pelos pecados. Um novilho para expiação do pecado individual cometido por ignorância. Ele cometeu um pecado e não sabia que estava cometendo um pecado. Ele ignorava a lei, o que a lei dizia. Ele pecou inconscientemente. Vai
ele se oferecia alguma coisa ao Senhor, era novilho. Novilho sacrificado pelo pecado coletivo que o povo cometeu por ignorância. Muitas vezes toda a coletividade, todo o povo cometeu um pecado por ignorância, por não entender as leis. Vai lá, mais um novilho é morto. Sacrifício de um bode, quando um príncipe pecasse por ignorância. O bode na Bíblia sempre tem o sentido de pecado realmente, né? E sacrifício de uma cabra por qualquer pessoa do povo que pecasse por ignorância. Então todos esses sacrifícios que estão aqui, não é? Que eram no Antigo Testamento, isso aí era uma questão pesada, era uma lei pesada, era um fardo carregar aqueles preceitos da lei. E como sempre eu termino com uma observação prática. Todos os homens, mesmo aqueles que foram colocados como autoridades de Deus, podem errar. O sumo sacerdote, indicado por Deus, e que tinha no seu peitoral as pedras do juízo, Urim e Tumim, e que cuidava da igreja daquela dispensação, porque Israel, no Antigo Testamento, é a igreja daquela dispensação, o sacerdote poderia incorrer em pecados de ignorância, por isso tinha que oferecer sacrifícios ele mesmo por seus pecados, que é o que eu apresento aqui. Ele tinha que oferecer sacrifícios por seus pecados. Obviamente que na sua apostila, eu acho que eu coloquei aqui, coloquei sim o texto de 1 Coríntios 5:8, mas agora o texto de Hebreus 5:1-3, porque resume bem aqui em Hebreus, e esse texto realmente não está na sua apostila, Hebreus 5:1-3, diz que todo sumo sacerdote, sendo levantado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer pecados, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Os pastores, especialmente, quando estão diante de casos de pecados dentro da igreja, têm que levar em conta que eles também ou já praticaram aqueles tipos de pecados, ou estão sujeitos a aqueles tipos de pecados e devem se compadecer e orientar essas pessoas. É isso que trata o texto de Hebreus capítulo 5. Ele se condói, ele tem pena dos ignorantes e dos que erram. E são tantos os que erram. Então a gente tem que saber cuidar muito bem no pastoreio, isso aí são outras situações, não é? E agora nós vamos tratar a questão da expiação, não é? A expiação, que já está no capítulo 5, do versículo 1-3. A expiação, ela é bem diferente. Tem a expiação por calúnias, por palavras, por ouvir palavras de maldição. Interessante, não só que você caluniou, cometeu uma calúnia, mas porque ouviu palavras de maldição. Tá? Tudo isso aqui está do capítulo 5 de Levítico, do versículo 1 ao versículo 13. Vez que outra eu tenho que voltar ao meu livro de Levítico, aqui nas Escrituras, para conferir aquilo que eu mesmo estou ensinando, que eu mesmo preparei aqui e estou ensinando. Não é? E também o pecado por ignorância nas coisas sagradas, do capítulo 5, do 14 ao 19.
E novamente eu faço aqui uma observação prática. Por que eu fiz essas observações práticas? Para que o estudo do livro de Levítico não se torne enfadonho, porque ele se torna enfadonho estudar leis e tal coisa para isso e coisa para aquilo. Mas ali a gente faz uma observação prática sobre cada um deles. O pecado espreita o crente continuamente neste mundo vil, cheio de malignidade. Por isso é preciso viver sempre no temor de Deus, orando para ser liberto do mal. O crente caminha por sendas sinuosas, caminhos sinuosos, pedregosos e espinhentos, assediado todos os dias pelo pecado. Todos os dias estamos em contato com o pecado. Até mesmo quando estamos com os irmãos na igreja, na congregação, ali dentro do próprio templo, somos assediados pelo pecado. Agora nós vamos estudar então, vamos dar uma passada para os capítulos 6 e 7 de Levítico, não é? Que vem tratando agora de outros tipos de ofertas. Por exemplo, um carneiro e uma multa de 25%, como resgate do que foi retido do próximo. Quer dizer, eu retive do meu próximo R$1.000. Se eu pedi emprestado, não paguei. Então agora tem uma lei que regula isso, entende? Então eu tenho que devolver os R$1.000 e mais uma multa de 20%, que a Bíblia fala aqui 1/5. A Bíblia não usa percentagem. A Bíblia usa 1/5. Então, eu pego esse quinto, esse 1/5 é 20%, e esse 20% eu dou em cima. Então, 2 vezes 10, não é? 2 vezes 10, 12. Eu vou dar aí vai dar 10%, dá 100, dá R$200. Tá? Dos versículos 8 ao 13 do capítulo 6, é apresentada uma regulamentação de como deve ser a lei dos holocaustos, apresentada no capítulo 1 a 17. Quer dizer, volta lá para o capítulo 1 e agora regulamenta aqui. Né? No capítulo 6, 14, vê-se novamente a regulamentação da oferta de alimentos, tá? Que está lá no capítulo 21, 6 e 10, 12, na parte que toca aos sacerdotes. E no capítulo 7 é regulamentada a expiação pela culpa e pelos sacrifícios pacíficos. E aí tem um ponto número 5 aqui que você está vendo, que é a questão da gordura e do sangue. Porque em sua sabedoria, Deus proibiu que se comessem o sangue e a gordura dos animais sacrificados, dilacerados ou mortos no campo. Por que isso? Porque um animal que é morto no campo, você não sabe quanto tempo ele morreu naquele campo, ele algumas horas depois entra em estado de putrefação, então não podia ser comido. Tá? O sangue, comer sangue de um animal podia transmitir, ainda pode transmitir, muita doença, porque os cananeus especialmente, eles comiam a carne crua, e bebiam aquele sangue, porque os cananeus criam que aquele sangue de um animal que eles comessem os mantinha fortes, como um touro, por exemplo. Então eles comiam aquele sangue, e Deus proibiu isso. Deus, como quem diz assim, eu sou a tua força, tu não precisas beber do sangue de animais. E Deus começou a proibir essa questão de gordura e de sangue. É bom que não se coma gordura, porque a gordura produz muito colesterol e aumenta os seus triglicéridos. Então deixa que Deus coma a gordura era oferecida para Deus, era queimada no altar, deixa Deus comer a gordura, porque não, é uma brincadeira minha, ele não sofre, ele não tem problema de colesterol, mas nós temos. E muitos de nós lutamos a vida inteira para baixar os níveis de colesterol, para a gente não ter artérias entupidas, estreitadas
e sofrer uma série de enfermidades. E como sempre, eu apresento aqui uma observação prática. É que são tantas as artimanhas que o homem inventa para prejudicar o seu próximo, que Deus teve de estabelecer leis para restringir a ação maligna das pessoas. A primeira delas foi a orientá-lo a não cobiçar a propriedade, nem a mulher ou os bens do seu vizinho. Essa questão de cobiça. Aquela parte da chácara do meu vizinho ali, que está anexada à minha, bem que pode ser minha, e fica cobiçando. E aí usa de uma artimanha espiritual para dizer assim, a Bíblia diz que onde pisar a planta dos meus pés será meu. Então, furtivamente, durante a noite, ele vai lá e começa a pisar na chácara do vizinho, dizendo, Senhor, essa propriedade é minha. Ele está usando uma coisa espiritual, mas não sabe que está pecando, porque está cobiçando o terreno do vizinho. Deixa que um dia, se ele quiser acrescentar, ele poderá comprar, ou ele vai vender a dele para o vizinho. Então, essa questão de cobiça tem que ser muito bem tratado aí, entende? Inclusive por igrejas que ficam cobiçando as terras dos outros aí. Deixa lá a minha observação prática fazer algum efeito em você. Assim era necessário oferecer sacrifícios de arrependimento por haver pecado contra o próximo. Agora, do capítulo 8 até o capítulo 10, versículo 20, nós vamos tratar tratado aqui o sacerdócio. Trata-se aqui a consagração de Arão e de seus filhos, e aí vai todas aquelas leis do sacerdócio, né? Todas aquelas leis que foram colocadas. São muitas as leis. E esses capítulos são históricos, porque relatam o que aconteceu naqueles dias quando o tabernáculo foi erguido nas imediações do Monte Sinai. Esses capítulos tratam da consagração de Arão e de seus filhos, de suas ofertas que ele tinha que trazer para o Senhor, e da morte dos dois sacerdotes, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, sobre os quais nós falaremos em seguida. Não é? Então, no capítulo 8, do 1 ao 36, o estudante vai ver as diversas ofertas dos sacerdotes. Quando o povo trouxe suas ofertas, ali nos versículos 3 e 4 do capítulo 8, depois a congregação também se achegou diante do tabernáculo com a promessa de ver a glória de Deus, os versículos 8 a 21, tudo no capítulo 8, tá? E o povo é abençoado por Arão, e viu quando a glória de Deus apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Ele não precisou prender fogo no holocausto. O próprio Senhor veio e prendeu fogo no holocausto, como aprovação daquilo que estava sendo feito, não é? E novamente a palavra glória neste texto é kavod, ou kabod, conforme a explicação que nós já demos no texto do livro de Êxodo, quando tratamos desse assunto da glória de Deus no capítulo 33 e capítulo 34. Então, um assunto que muitas vezes causa estranheza aos nossos alunos e que às vezes os monitores precisam explicar é o fogo estranho que os sacerdotes Nadab e Abiú trouxeram perante o Senhor e foram mortos, né? É interessante observar que este fogo estranho, está ali no capítulo 10, do versículo 1 ao 20, ele não é o mesmo que desceu do céu e consumiu o holocausto. Não, no capítulo anterior. Era um fogo comum e, portanto, chamado de estranho. Por que ele é chamado de estranho? Porque o fogo que era usado para colocar aquela brasa que era acesa para ser colocada dentro do incensário e oferecer diante
da Arca da Aliança, e foi isso que esses dois fizeram, aquele fogo ele tinha que ser tirado do altar do incenso, entende? Altar do incenso. Na realidade, para que o altar do incenso tivesse mantido, a brasa era tirada do altar do lado de fora e levada lá para dentro e colocada num incensário. Era uma coisinha pequena aqui, que era carregada por varas, um pequeno incensário, onde queimava ali continuamente brasas. E aí ele colocava ali dentro os seus perfumes, os seus incensos, e aquilo subia. E aí tirava dali, colocava no seu incensário, que ele levava para colocar diante do Senhor. Agora veja bem, de onde eles tiraram esse fogo? O Targum de Jonatas afirma que o fogo era tirado daquele da carne cozida, não é? Mas seria um fogo estranho por embriaguez? Alguns comentaristas acham que o fogo estranho ali é porque ele estava no fogo mesmo. Isto é, como a gente usa essa expressão corriqueira, não é? Eles estavam embriagados, o cara está no fogo. Mas não é no fogo de Deus, é no fogo da cachaça, da bebida. Ele está embriagado. Então, a outra teoria é que Nadab e Abiú deviam estar embriagados, porque logo em seguida Deus estabelece a lei de que os sacerdotes, quando iam ministrar dentro do tabernáculo, não poderiam beber vinho ou bebida forte quando fosse ministrar. Está no capítulo 10, versículo 9, quando diz assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrarem na tenda da congregação. O vinho todos sabem. O que é a bebida forte? A bebida destilada, não é? Que seria hoje em dia a cachaça, tudo aquilo que é destilado, que sofre um processo de transformação biológica, não é? Cachaça, uísque e tantos outros produtos aí, que embriaga com muito mais rapidez, às vezes chegando a ter 50% de álcool, então eles eram proibidos de beber isso. Essas são as duas teorias principais, de que o fogo estranho seria aquela brasa que ele tirou lá do altar, não é? Ou não teria tirado do altar, diz a outra parte, ou é porque estava no fogo mesmo. Qual é a lição que se aprende aqui? Quais são as observações práticas que podemos trazer para os nossos alunos? A observação prática é esta. O Senhor diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante do povo. É o que o Senhor falou. Então, os que ministram a Deus, e obviamente que eu quero dizer assim, que toda a igreja, ela ministra a Deus. Mas hoje, devido a questões culturais e a questões de não entender claramente esse aspecto de que toda a igreja é igreja sacerdotal, muitos olham para o corpo de ministros e esses muitos esperam que o corpo de ministros, seus pastores, seus líderes, entende? Sejam santos, porque Deus diz que será glorificado diante de todo o povo. Quer dizer, a nossa vida deve glorificar a Deus diante de todo o povo. Então é preciso entender que Deus exige santidade dos seus pastores, daqueles que conduzem o rebanho. Quando estes não se santificam a Deus, não é? Deus se encarrega de várias maneiras de dar um jeito neles. E você pode ver que em muitos casos na Bíblia isso aconteceu por morte imediata, por enfermidade ou por vergonha pública. Agora, a seguir, nós temos que ver as questões das leis sanitárias e alimentícias. Então, o próximo item que nós precisamos ver são as leis sanitárias e alimentícias. Conforme você vê aí, estão de Levíticos 11:1 até o capítulo 15, versículo 33. São
vem outra vez, né? Animais limpos e imundos. Na realidade, Deus apresenta aqui uma série de animais que poderiam comer, né? No capítulo 11, se são animais, o que são animais limpos e imundos? Então, Deus precisou trazer uma série de restrições alimentícias para o povo no deserto. Porque o povo com fome come qualquer coisa. E apesar de que o povo era alimentado pelo maná todos os dias, mas você comer frango de manhã, frango ao meio-dia e frango à noite, por uma semana você enjoa. Então, eles estavam comendo maná de manhã, maná à tarde, maná à noite. Era bolo de maná, fritura de maná, comida com maná, e aquilo vai enjoando. E, obviamente, se eles achassem no campo, ou no mar, ou num lago, alguma coisa para comer, eles iam lá e matavam e comiam. Então, Deus começou a estabelecer uma série de regulamentações sobre animais limpos e imundos, de capítulo 11, versículos 1 até o versículo 8. Estabelece, por exemplo, a questão da carne de porco. O porco sempre chafurda na lama, e come tantas imundícias. Hoje, no entanto, eu não estou defendendo aqui que se deva ou não comer carne de porco. Se você não come carne de porco, é problema seu. Se você come carne de porco, é um problema seu, não é? Eu não estou defendendo que se coma ou não, mas hoje, para você entrar nesses lugares, nesses criatórios, nem vou chamar de chiqueiro, porque não são, nesses criatórios de porcos, você tem que se imunizar totalmente, botar roupas brancas, limpíssimas, calçados, passar os pés naquele pó branco, entrar lá dentro, porque não é o porco que vai contaminá-lo, você poderá contaminar o porco. Então o porco sai com uma carne muito mais limpa que a sua carne, né? Mas você veja bem, em situações de pobreza, do que o porco vive? Da lavagem, e aí na lavagem ele vai lá por trás daquelas patentes, aqueles sanitários, aquelas casinhas nos fundos das casas, chafurda por lá, né? E come, e aí ele engorda, aí você mata, aquilo está cheio de lombriga, cheio de vermes. E por que as pessoas antigamente tinham tanta lombriga e tanto verme? Não é? Que vem pela carne de porco, não é? Vem por isso. Eu tive um amigo que teve um problema sério, e ele me contou o problema, porque eu achei tão velho, ele era mais novo que eu, e eu perguntei para ele qual foi o problema. Ele disse que os médicos descobriram que a alface que ele comeu tinha sido adubada com o estrume do porco. Então, através da alface entrou uma enfermidade que se alojou no seu cérebro. E aqui provocou no seu cérebro uma enfermidade. Ele teve que botar um canal para drenar aquilo que vai produzindo sempre, trouxe aquele canal aqui pelo lado do pescoço, pelo lado do peito, para colocar lá no intestino, para dejetar aquilo. E está com aquilo lá, porque ele quase morreu. Mas ele não morreu comendo carne, ele morreu comendo quase morreu comendo um pé de alface. Mas o alface estava sendo adubado com os dejetos do chiqueiro do porco. Então você imagina como é que o porco contamina. Bem, esse assunto, então dá todo esse assunto especificado aqui, não é? E claro que essas coisas hoje a gente não leva muito em conta, porque tem algumas coisas realmente que se pode comer. Ele fala, por exemplo, de peixes limpos e peixes imundos, porque os de barbatana e pele, eles andam pelo fundo do lago, do rio, não é? E eles vão comendo as sujeiras lá embaixo, o cascudo vai comendo ele é o limpa-rio, ele vai comendo todas as sujeiras lá de baixo. O camarão vai comendo a sujeira lá de baixo, não é? Então, quantas vezes eu dei tarrafiadas assim para pescar camarão, e vinha um lindo camarão, mas vinha outras coisas na minha tarrafa também que não eram camarão, né?
Então, a gente tem que ter muito cuidado, desculpe eu fazer a observação, a brincadeira, mas assim, você dá uma tarrafiada e espera pegar camarões lindos, e pega camarões lindos, mas vem outras coisas imundas junto com os camarões. Então fala dos insetos que voam, limpos e imundos, são todas as coisas que estão aqui na lei. Claro que se você observar isso lá no Novo Testamento, não tem nada disso. Especialmente quando Paulo fala que Deus santificou todas as coisas para comer. Né? Já falando lá com Pedro também, né? No livro de Atos, dizendo para ele, Pedro, no capítulo 10, não é? Pedro, não considere imundo aquilo que Deus santificou. Claro, uma alusão aos gentios, mas também Paulo comenta sobre esse assunto em Romanos 14 e fala claramente desse aspecto. Mas deixemos para lá. Conforme a Torá, essas restrições alimentícias têm um duplo caráter, a higiene e a pureza moral dos indivíduos, uma questão de higiene. E aí vem a continuação dessas leis sanitárias, lei para quem tocar no cadáver de pessoas ou animais, tinha que ficar fora do arraial durante aquele dia, até o fim da tarde, ainda se apresentar ao sacerdote, trazer oferendas. Por que ele tinha que ficar fora do arraial? Porque ele tocou no cadáver de um animal ou de uma pessoa que está morta no campo, e ao tocar no cadáver, ele foi contaminado. Isso acontece ainda hoje. Por isso que os legistas, os médicos, usam máscaras e luvas. Ele fica contaminado. Então ele voltava para o acampamento de Israel contaminado. Então a lei dizia, fica fora do acampamento. Porque lá fora do acampamento você se descontamina. Você vai dar um jeito de lavar o seu corpo e vai se descontaminar. Entende? Não é assim o hábito que muitos de nós temos de que quando chegamos em casa, a primeira coisa que a gente faz, pelo menos nas grandes cidades a gente orienta, é lavar as mãos. Lava bem as mãos, porque você andou no ônibus segurando na barra em cima aqui, ou naquele outro ferro, você cumprimentou pessoas, você pegou em dinheiro, você é portador de muita sujeira. E agora você senta à mesa sem limpar as mãos, aquela sujeira vai entrar em você. Por isso que essas leis são leis de higiene. Então, pessoas e animais imundos, está dos versículos 26 ao 31, não é? Tem também objetos contaminados, tem também as fontes e cisternas, lagos e sementes que ficam contaminados. Às vezes era necessário limpar a fonte de água, secar para que viesse água nova, porque aquela água ali estava contaminada. Às vezes um prato que foi comido, a pessoa comeu naquele prato de barro, mas não lavou aquele prato, estou falando lá no deserto, não lavou aquele prato de barro, não limpou aquele prato de barro, agora está cheio de bactérias, tem que limpar aquele, tem que lavar. Então essas leis são leis que Deus deu ao povo para a santidade ao Senhor. Por isso aqui eu faço novamente uma observação prática. O cristão deve agradecer a Deus de que essas restrições alimentícias já não lhe são mais impostas e tem a liberdade de escolher o alimento que quiser, não é? Paulo teve que tratar seriamente com os judeus a respeito desse assunto, na questão dos alimentos, porque os judeus queriam impor as leis do Antigo Testamento nas igrejas dos gentios, que eram leis da sua nação, e Paulo trata desse assunto. Quando ele diz, é bom não comer carne, mas se um come só legumes, deixa que ele só coma legume, não implique com aquele que come carne, e ele vai tratando totalmente sobre isso aí. E aí no capítulo 12, nós temos as leis da maternidade, orientações e leis quanto a doenças de pele, né? Vai do capítulo 13, do versículo 1, fala da questão da peste, não é? Vai do capítulo 13, 1 até o 14, 57, sobre não só a lepra no corpo, mas a lepra na casa.
porque era um tipo de contaminação quando você via que aquela parede que você fez, ela começa a ficar toda embolorada, e ela começa a descascar, e ela começa a ficar esverdeada, e ela tem fungos, e ainda hoje isso acontece. Então tem as leis da purificação, como é que você purificava aquilo, como é que você limpava, e tem aqui as regras até a ponto da casa ser demolida. Digamos assim, os sacerdotes eram uma espécie de defesa civil naqueles dias, controlando essas coisas na casa. E ao longo dos anos o povo passou a associar a lepra ao pecado. Devido aos casos de Miriam, que ao pecar contra Moisés ficou leprosa, e também no caso de Uzias, rei de Israel, não é? Aqui está reis de Israel, mas é rei de Israel, quando entrou no santuário para oferecer incenso, não é? Como eu já tratei desse assunto, lugar que lhe era proibido, e ali entrou a lepra na vida dele. E aí também tem orientações quanto aos pruridos e fluidos do homem e da mulher, que trata no capítulo 15, dos versículos 1 ao 33, não é? Às vezes a mulher tem um escorrimento, mas e o homem? O homem também tem escorrimento. Muitos homens tinham escorrimento. E trata também do fluxo que uma pessoa pode, durante a noite, ou sonhando ou não, sujar toda a sua roupa. Então trata exatamente disso, tem que limpar, porque um esperma ele consegue sobreviver na sua roupa por várias horas, e você poderia contaminar outras pessoas da casa, né? Então as leis são leis sanitárias para cuidar disso. Tem também o fluxo da carne, não é? Tanto do homem como da mulher. Não eram apenas pruridos, não é? Das feridas, mas de escorrimento da genitália, doenças que desde os tempos antigos ficaram conhecidas como gonorreia. E a gonorreia é uma palavra usada no texto do original na Septuaginta, não nas nossas Bíblias hoje, mas no texto da Septuaginta, que era uma doença que mantém sempre aquele escorrimento e vai contaminando, e as pessoas vão pegando essa enfermidade sexual. Não é? Então hoje temos, mais uma vez aqui, uma observação prática para você. Essas leis servem para mostrar ao crente, nos dias de hoje, que Deus conhece os detalhes do corpo humano, conhece como funciona a genitália feminina e a masculina. Deus sabe o que ocorre no dia a dia, afinal, ao fazer o homem e a mulher, Deus os dotou de funções sexuais diferentes dos animais irracionais, porque o homem e a mulher podem controlar seus impulsos sexuais. Os animais geralmente não controlam, né? E passamos o ponto seguinte para a festa da expiação. A festa da expiação, que está aqui no capítulo 16, dos versículos 1 até o versículo 34, a festa da expiação era realizada no mês 7º, que corresponde no nosso calendário a meados de setembro, outubro. Durante uma semana era essa festa. E na semana seguinte, a festa da expiação, era celebrada a festa dos tabernáculos. Então, nós vamos falar sobre a festa dos tabernáculos, porque ainda mais adiante eu vou mostrar como era linda a festa dos tabernáculos. A purificação do tabernáculo era necessária. Então havia purificação do tabernáculo para a festa da expiação, porque estando no meio do povo, o tabernáculo está no meio do povo, também era impregnado pelas impurezas de todo o povo. Então isso aqui é muito interessante, a festa da expiação. Eu sei que alguns alunos muitas vezes confundem, porque ouvem pregadores pregarem errado e depois retransmitem o que aqueles pregadores pregaram de errado
sem consultar a Bíblia. Então eu já ouvi muitas pregações de pessoas, de pregadores, que estão assim empolgados, dizendo no dia em que o sacerdote entrava com o sangue do cordeiro no santo dos santos, de repente ele está entrando no santo dos santos com o sangue do cordeiro, o véu se rasga de alto a baixo, porque Jesus expirou na cruz. Mas para aí, na Páscoa não se oferecia sangue no santo dos santos. E não era o sangue de cordeiro. A festa da expiação, e aqui é interessante observar, era realizada bem mais tarde, e o que se levava para dentro do santo dos santos era o sangue de um bode, e não de um cordeiro, porque o bode fala do pecado. Então, eu achei ali nas páginas 91 e 92, eu apresento ali nessas páginas de você aqui, eu apresento um breve comentário, bem nas páginas 91 e 92, eu apresento um breve comentário com 11 pontos extraídos da Bíblia comentada NVI, que achei os comentários esclarecedores. O bode expiatório, ou bode emissário, era chamado também de Azazel, né? O Azazel. E vale destacar aqui o comentário da Torá Sefer, o livro da Torá. O bode, um cabritão conduzido ao deserto, era jogado sobre um monte forte e duro, daí a palavra Azazel. Então, no dia da expiação, olha o que acontecia no dia da expiação. Primeiramente, de manhã, o sacerdote oferecia o sangue de um animal e levava para dentro do Santo dos Santos e fazia de manhã expiação pelos seus pecados e pelos da família sacerdotal, conforme está lá em Hebreus 5, que nós já lemos. Depois, à tarde, vinham 2 bodes e eles impunham sorte para ver qual seria o bode que morreria e o bode que seria levado como expiação, Azazel. E aquele bode Azazel era levado até o deserto, preso por uma correia. O sacerdote que o levava tinha que caminhar às vezes dia e noite, levava lá para o deserto. Tem 2 teorias. O livro da Torá diz que ele era jogado de um penhasco, mas outros comentaristas dizem que ele era solto no deserto, para levar os pecados do povo para longe do acampamento, para longe do povo. Então ele é levado lá, deixado morrer de fome e morrer de sede, né? E o sacerdote que o levava voltava e tinha que fazer toda uma purificação antes de retornar para o acampamento. E por isso que é importante aqui. E aí no capítulo 17, nós temos o único lugar de adoração e a proibição de se comer, novamente, de se comer o sangue. Um único lugar para sacrifício de animais, Deus estabelece um único lugar, tem que ser junto ao tabernáculo, ou futuramente no templo. E a razão do Senhor estabelecer esse princípio era o de evitar que o povo sacrificasse em qualquer lugar e se misturasse ao culto dos cananeus. Então não podia haver sacrifícios fora dali. Eu apresentei aqui, você vai rir de mim, né? Mas já que falamos em bode, vamos ver aqui um bode, né? Porque o bode fala de pecado. Então eu trouxe um bode aqui para você, ó. Peguei na internet a cabeça desse bode aí, não é? Mas eu trouxe um outro bode que é pior ainda, não é? Que era na adoração dos cananeus, era feito isso aqui, ó. É a cabeça de bode com chifre, com asas, não é? Representando a Satanás, um deus cananeu. Então esse era o bode, esse deus cananeu, e que está aí sendo venerado e sendo adorado, né? Essa aí é uma foto de uma reprodução
de um desses cultos, digamos assim, secretos. Esses cultos secretos que se faz. Não é? Então, o culto dos cananeus, conforme essa foto, era oferecido aos demônios. E Deus queria evitar que isso acontecesse. O povo da terra tinha como imagem, lá em Canaã, um bode peludo, uma espécie de sátiro, mesmo nome para sátiro. Tá? O mesmo texto é traduzido pela NVI como sacrifícios aos ídolos em forma de bode. E a palavra sahir é traduzida como demônio, tanto aqui, como em 2 Crônicas 11:15, e como sátiro em Isaías 13:21 e no 34:14, para falar desse bode que era usado nas culturas dos povos, adorado como um deus, né? Mas interessante que no sacrifício a Deus era morto o bode e o outro era levado para o deserto como sacrifício pelo pecado. E aí, obviamente, que eu tenho que apresentar para você mais uma observação prática, né? As pessoas imaginam que estão adorando a Deus, mas estão enganadas e podem adorar a Satanás. Observe bem, o povo de Israel pensava que estava oferecendo sacrifício a Deus, e aquele sacrifício que ele achava que estava oferecendo a Deus, quem o recebia era Satanás. Este aviso vem através do profeta em Amós 5, 25 e 26. Eu acho interessante ler esse texto de Amós 5, 25 e 26, esse trecho do profeta Amós, porque ele relata claramente o que acontece aqui, não é? No livro de Amós, que não é muito escondido, está bem claro aqui na Bíblia. Vocês me apresentaram sacrifícios de ofertas e manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Deus pergunta. Aí Deus mesmo responde, sim, vocês levaram Sicut, o seu rei, Kium, a sua imagem, e o seu Deus estrela, que fizestes para vocês mesmos. Então, o povo pensava que estava oferecendo sacrifícios a Deus no deserto, e na realidade estava oferecendo sacrifícios aos demônios. Tá? O apóstolo João então pedia que os irmãos se guardassem dos ídolos. Meus irmãos, guardai-vos dos ídolos. Agora, deixe-me dizer uma coisa, é possível, no entanto, adorar ídolos invisíveis, ou seja, ídolos guardados no coração. Deus tratou disso com o profeta Ezequiel, quando ele profetizou no cativeiro, falando sobre os ídolos do coração. E no capítulo 18, nós temos aqui as leis civis e religiosas que são apresentadas ao povo. Questão das atividades sexuais ilícitas, respeito ao casamento. A Bíblia comentada Deike, ela oferece aqui 20 leis contra o incesto ou relacionamento sexual entre parentes. Era costume do povo da terra ter relações sexuais entre pessoas da mesma família. E sempre que você encontrar na sua Bíblia essas expressões assim, não pode descobrir a nudez do seu pai, não pode descobrir a nudez da sua sogra, não pode descobrir a nudez, não é levantar o vestido para ver o que tem embaixo, isso aí não é descobrir a nudez. Quando a Bíblia fala em descobrir a nudez, é manter ato sexual, é manter relação sexual. Não é uma questão de ver a nudez, tá? Mas é de manter sexo, fazer sexo com aquela pessoa. Isso tem que ficar bem claro, entende? Porque quando você vai tratar de seu pai moribundo no hospital, você tem que dar banho nele, ele está lá nu. Você vai tratar da sua mãe no hospital, ela está lá nua, e você vai cuidar da sua mãe nua e tem que dar banho nela. E daí você está vendo a nudez da sua mãe? Isso é pecado? Não, o pecado era manter a relação sexual. É disso que a Bíblia está tratando. Sempre você vai descobrir, vai entender que descobrir a nudez é manter relações sexuais
com aquela pessoa. Por isso que do capítulo 18 até em diante, vai falar das uniões abomináveis, união de relação sexual de homem com animal, bestialidade, vai tratar de todas essas coisas, não é? Então, existiam penas em relação às leis mencionadas nos capítulos 18 e 19. Já estão lá no capítulo 21 a 27, estão essas leis. Por quê? Porque o povo desenvolvia, Deus está proibindo aqui agora, adoração a Moloque, tá? Deus está proibindo a adoração a Moloque. Estou falando agora lá do capítulo 20, versículos 5. Adoração a Moloque. A imagem de Moloque era a de um ser gigante, com uma boca enorme, tá? Dentro dele ele vivia, era mantido aceso com fogo, e a sua boca era uma chapa quente, não é? E as criancinhas eram colocadas ali dentro, naquela chapa quente, vivas, para serem devoradas por Moloque, não é? Nunca me esqueço de uma cena de filme em que isso foi retratado assim tão claramente, não é? E eu até apresento aqui uma imagem de Moloque para que você tenha uma ideia, não é? O texto está escrito em inglês. Seus filhos e suas filhas, eles as sacrificaram aos ídolos de Canaã. Então, aqui tem uma mãe carregando uma criança, não é? E aqui já tem um outro oferecendo a sua criança, sobem as escadas, e aqui tem uma chapa quente nos braços de Moloque, e aquelas pressas, aquilo ali movido por manivela, entrava lá para dentro, de onde saía o fogo. Agora você imagina que Salomão permitiu que se construísse um templo a Moloque ali próximo a Jerusalém. Por isso que Deus ficou tão irado, porque exatamente aquilo que ele proibia, aquilo que ele não queria, estava agora acontecendo no reino. Então tem muitas coisas. O Salomão preparou um altar para Quemos e outro para Moloque. Mas que coisa terrível isso! Olha como o desvio entra na vida da igreja. O desvio é muito sutil. E você vai observar comigo que os desvios, eles são sempre baseados na espiritualidade. Porque os desvios não vêm somente pela cultura, vêm também pela espiritualidade. Porque através da espiritualidade entram certos espíritos enganadores que podem contaminar. Por isso que a espiritualidade de cada pessoa tem que ser conferida à luz da palavra de Deus também. E não só porque ela se diz espiritual, ou porque fala em mistérios, em línguas, porque faz certas coisas, tem que examinar aqui na palavra de Deus. Então havia as penalidades diversas. A partir do versículo 6, entende? Mostra até o final, o estudante pode observar as penalidades para alguns pecados. Tá? Morte aos que invocam espíritos de médiuns. Eu estou falando do capítulo 20 ainda, tá? Espíritos de médiuns, quando você se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles. E quando está falando de prostituição aqui, não é sexual, mas é uma prostituição espiritual, essa é a equivalência. Tá? Morte aos que invocam espíritos e médiuns, morte ao que desrespeitar os pais, morte ao que adultera, morte para aquele que cometer incesto, que é a relação sexual entre pai e filha, as coisas assim, sempre é incesto. Então havia todas, eu tenho mais penalidades aqui ainda, tá? Morte ao homossexual, não é? Que está logo aqui,
essa questão da homossexualidade, eu falei que a Bíblia não usa a palavra homossexual, né, mas ela usa a palavra sodomia, sempre a palavra sodomia. A palavra homossexual, uma palavra moderna aí por 1890, que começou a surgir esta palavra através de um psicólogo, mas antes ela não existia. Tá? Morte aos que tiverem relações sexuais com mulher menstruada, morte aos que consultam os mortos. E todos os pecados acima mencionados são tão perversos aos olhos de Deus que até a natureza os abomina e os lança da terra para bem longe. Olha o que diz Levítico 22, do 22 ao 24, não é? Quando ele diz assim, a vocês eu tenho dito isto, em herança vocês possuirão a sua terra, e eu a darei para que vocês a possuam, terra que mana leite e mel. Entende? Terra que emana leite e mel. Então, Deus está tratando disso. E tem mais penalidades, agora as penalidades diversas para os sacerdotes, que já está no capítulo 21, até o capítulo 22, 33, tá? Sacerdotes deveriam se casar somente com mulher virgem. E sua família deveria obedecer a certas regras de vida. Está no capítulo 21 e vai aqui em diante. Tá? Ele não poderia tomar por mulher uma viúva repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Essa ele não podia tomar. Mas ele tinha que casar com uma mulher virgem. Tá? Exatamente para tratar da questão da pureza dele. Isso coisas da lei, eu não estou aplicando isso para hoje. Eu sei que tem pastores que aplicam isso para hoje, igrejas que aplicam para hoje. Tá? Mas eu não estou entrando nessas questões se estão certo ou errado. Estou abordando unicamente as leis do Antigo Testamento. Para exercer a função sacerdotal, o homem não podia ter defeitos físicos. Inclusive, na genitália, seus testículos deveriam ser perfeitos, o que indica virilidade e funções sexuais plenas. Ele não podia ter os testículos arrancados ou amassados, não é? Ele tinha que ser um homem perfeito, porque aqui está falando desse sacerdócio, é uma figura, uma sombra da perfeição sacerdotal em Cristo. Então tem que haver perfeição. Até aqui estamos bem? Então agora nós vamos passar um pouquinho adiante para as festas solenes, no capítulo 23, as festas fixas de Israel. E aí, é claro, vamos retornar para falar da Páscoa, e acho que sempre é bom retornar a isso, né? Como nós já falamos lá no livro de Êxodo, sempre a partir do 14º dia do mês de Abib, ou Nisan. E essas 3 festas que nós vamos apresentar aqui eram celebradas numa mesma ocasião, tá? Nós temos 3 festas que são apresentadas aqui numa mesma ocasião. São as festas fixas de Israel, tá? Então nós temos a festa dos pães asmos e primícias, a festa dos pães asmos ou sem fermento, a festa da Páscoa, que incluía pães asmos e as primícias, a festa dos pães asmos ou fermento e as festas das primícias e primeiro frutos. Então aqui são 3 festas. Observe bem, na festa da Páscoa, que corresponde a meados de abril, março, abril do nosso calendário, começava dia 14, ela era celebrada com a morte de um cordeiro de até 1 ano de idade, que era separado no dia 10, encerrava esse animal para purificação, e no dia 14, o dia da Páscoa, era morto. Na mesma época, era
quando terminava a Páscoa, começava a celebração seguinte, que era a festa dos pães asmos, ou sem fermento, que ela ia então, como a Páscoa era comemorada dia 14, essa festa começava no dia 15, e até o dia 21. Então, essa outra festa aqui está também incluída. Ela não é mais a Páscoa, mas ela segue a Páscoa dos pães asmos e sem fermentos. Entende? Tem no seu livro tem todas essas situações, e o propósito da festa era o de lembrar como o Senhor trouxe os israelitas para fora do Egito e às pressas, tá? E a terceira festa era a festa das primícias ou primeiros frutos. Entende que você tem aqui essa festa aqui, logo depois da festa dos pães asmos ou pães sem fermento, vinha a festa das primícias, que começava no dia 16. Com a primavera em andamento, o povo de Israel apresentava um feixe de cevada, porque a cevada é a primeira a crescer no campo depois do inverno, e trazia aquilo como oferta movia um holocausto, uma oferta de cereal ao Senhor. A cevada, que ainda estava verde no campo, era prenúncio de uma farta colheita de grãos durante aquele ano. E qual era o objetivo disto? Reconhecer a generosidade de Deus na terra. Então, durante toda aquela semana, começar dia 14 até a outra, eram essas três festas que se comemoravam. Por que a Páscoa? E isso aqui, obviamente, não está aqui no seu livro. Eu achei por bem, ao preparar esta matéria, acrescentar, porque a Páscoa era uma data móvel, não é? Porque no calendário atual da Páscoa, o calendário atual da Páscoa foi estabelecido por astrônomos melhor, e aprovado no Concílio Geral de Niceia, no ano 325, em que a Igreja determinou que a Páscoa cristã fosse celebrada no domingo seguinte à primeira lua cheia, após o equinócio da primavera no hemisfério norte. O que é o equinócio? O equinócio é quando, lá no hemisfério norte, começa a primavera, e aqui no hemisfério sul começa a primavera deles começa em abril, né? Começa em abril, e a nossa primavera aqui começa em setembro, não é? Então existe o equinócio, em que a Terra e os movimentos da Terra em relação à Lua estão iguais. Então é o equinócio. Então contava a primeira lua cheia depois do equinócio, primeira lua cheia, aí contavam-se os dias para a Páscoa. Então a Páscoa determina a data móvel do carnaval, que deve ocorrer sempre 7 domingos antes. Aí você primeiro descobre qual é a data da Páscoa, olhando a lua cheia, que ocorre depois do equinócio, aí retrocede 7 semanas e você acha a data do carnaval. Tá aí uma boa dica para quem não tem calendário em casa e quer saber que época é o carnaval, não é? Então, aí você tinha, depois das festas, tinha a festa das semanas, ou Pentecostes. Essa festa era a festa da colheita, corria 50 dias depois da Páscoa. Essa festa, geralmente ela caía no dia 6 do terceiro mês, que é Sivan, que corresponde para nós a maio e junho. Então essa é a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando ofereciam os grãozinhos verdes. 50 dias depois já tem a festa de Pentecostes, que agora começou realmente a festa das colheitas, não é? Agora o grão já está maduro. Então a festa seguinte que Israel tem é a festa da expiação, que nós já marcamos aqui, não é?
o atual Yom Kippur, não é? E a festa das cabanas, também conhecida como festa dos tabernáculos ou Sukkot. A festa da expiação, logo uma semana depois da festa da expiação, vinha a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Tá? Aí também vinha a festa das trombetas. Atualmente a festa das trombetas é chamada pelos judeus de Rosh Hashanah, não é? Ano Novo Judeu. Então, o atual Yom Kippur, que é a festa dos tabernáculos, ou Sukkot, e depois a festa das trombetas, que ocorre no primeiro dia do 7º mês, Tisri, o que corresponde ao nosso setembro, outubro. As trombetas anunciavam em toda a terra de Israel que era tempo de celebrar festa ao Senhor, não é? Aí já falamos sobre isso aqui, a festa dia da expiação, a festa de Sukkot ou tabernáculos. Depois do cativeiro da Babilônia, os judeus estabeleceram no lugar dessa festa de expiação a festa do Purim, que é celebrada no mês 10º, que é entre fevereiro e março, que é um dia de alegria e de festas, de se dar presentes e de também para relembrar aos israelitas a maneira miraculosa como foram salvos da ira do amalequita Amã. Então, hoje a festa que eles celebram, que é a festa do perdão, ou do Yom Kippur, ela está totalmente fora desta época de festas. As demais lições que o aluno tem aqui no seu livro, que são relembrando Arão sobre o azeite para o tabernáculo, os pães da proposição, não requer muita explicação, não é? Não requer muita explicação, todas elas estão aqui na continuidade do seu livro. Tá? Somente uma observação, antes de encerrar essa parte, que eu gostaria de fazer, que são a questão do jubileu da igreja de Israel a cada 50 anos. A cada 50 anos era celebrado o jubileu da terra. O que era isso? A terra, a cada 50 anos, ela voltava ao seu antigo dono. Entende? Aquele que havia recebido, a tribo que havia recebido por herança. A terra poderia ser arrendada, mas nunca vendida. E o preço do arrendamento era estabelecido pela quantidade de colheitas que o arrendador teria até o ano do jubileu. Por isso, Noemi não conseguiu resgatar a terra, que era de Elimeleque. Ela não conseguiu porque ela estava muito pobre. E ela pediu, então, a um resgatador que o fizesse. Nós vamos ver isso lá no livro de Neemias, não é? Então, Deus colocou muitas leis nesse sentido. E lá, quando nós tratarmos os livros históricos e eu falar sobre Noemi, eu vou falar rapidamente sobre esses termos, mostrar que a terra não poderá se vender perpetuamente, Levíticos 25. Não poderá ser vendida perpetuamente. A terra é do Senhor. Então, como é que usa o termo vendida? Ele vendeu a terra? Não. Ali o termo é arrendou a terra. Ele cedeu os direitos da terra para aquela pessoa que vai explorá-la durante 50 anos. Mas depois de 50 anos, tinha que retorná-la. Mas se eu quisesse retornar, pegar a terra de volta e ainda faltasse 30 anos para o ano do jubileu, eu iria devolver o dinheiro, pagaria de volta para a pessoa que arrendou os 30 anos de colheita, então eu resgatava aquela terra. Os demais capítulos do livro de Levítico não tem muita exegese a fazer, porque estão bem claros aqui nas Escrituras. Deus abençoe você.